Graças a Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus queridos. Uma boa noite para você. Na paz do Senhor Jesus. E que Deus venha abençoar a sua vida mais uma vez aqui essa noite. Estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. E aqui, mais uma vez, nós estaremos estudando o Salmos dos Degraus, que hoje nós vamos estudar o Salmo 130. Salmo 130 é um salmo riquíssimo. E convido você a dobrar sua cabeça onde quer que você esteja. E vamos orar, agradecer ao Senhor por mais esse momento. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo. E eu peço que a tua mão, Pai, venha estar conosco. E que o Senhor, Pai, venha nos ajudar, Pai, essa noite. Pai, coloca a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia agora, Pai. Senhor, sobre o nosso país, sobre essa nação, Pai. Senhor, derruba toda mentira. Derruba toda falsidade. Derruba tudo que está errado, Senhor. Coloca tudo às claras. Ilumina a mente das pessoas nesse país. Coloca a tua mão, Senhor, sobre os nossos governantes. Sobre aqueles que realmente estão enfermos, Pai, e precisam do teu tocar nessa pandemia aqui neste local. Também aqueles que estão enfermos com qualquer outro tipo de enfermidade. Pai, visita os hospitais. Visita as ruas aonde, Pai, as pessoas estão se prostituindo. Visita, meu Deus, aonde eles estão se drogando. E põe a tua mão de misericórdia, a tua mão de poder, Pai. Porque nós te louvamos, Pai, agradecemos por tudo essa noite. E eu peço que o Senhor, Pai, venha colocar a sua graça, o seu poder e a sua unção sobre cada um que aqui está ouvindo, aqui está assistindo, Pai. Meu Deus, toma pela vida de cada um agora, porque nós te agradecemos, Pai. E eu peço que o Senhor venha iluminar nossa mente essa noite para entendermos o que a tua palavra quer dizer e o que nós podemos aprender essa noite. É em nome de Jesus que eu te agradeço, Pai, e eu te louvo. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, meus queridos, mais uma vez, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe aonde você esteja, a sua família, a sua casa. E aqui mais uma vez reunidos em nome do Senhor para estudarmos o Salmo 130, Salmo dos Degraus. Salmo dos Degraus. É interessante, né? O dia que eu falei na igreja que era o Salmo dos Degraus, a primeira pessoa já levantou a mão, mas por quê? Logo esse nome, Degraus, mas de onde veio? Salmo dos Degraus é porque no templo, em Jerusalém, existiam duas repartições. A parte onde ficavam os homens e a parte que ficavam as mulheres. E nessa separação haviam 15 degraus e os sacerdotes passavam. E na chegada ao primeiro degrau, eles cantavam o Salmo 120. E aí, até o 15º degrau, eles iam cantando até o Salmo 134. Hoje nós estamos no 130. Então, provavelmente, nós estamos aí no 11º degrau. E o interessante, o que é bom ressaltar, que o livro de Salmos, ele é um livro de cânticos dos judeus. Eles usam até hoje para cantar nas suas reuniões, nas sinagogas, nas suas comemorações. Então, no nosso cenário Aleluia, você talvez tenha harpa cristã, o cantor cristão, salmos e hinos, ou qualquer inário que talvez agora não me lembro, mas assim, eles tinham o livro de Salmos. Então, Jesus também cantou esses salmos. Provavelmente, na noite que Jesus foi traído após a Santa Ceia, lá está escrito que eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Provavelmente deve ter sido um salmo, que nós não sabemos qual é, mas é um salmo.
do povo do judeu. Então, o livro de Salmos, ele é composto de 5 livros, na verdade, que foi agrupado num só, tá? Esse Salmo 130, ele é considerado o Salmo dos degraus, mas também os comentaristas dizem que é um salmo de profundeza, um salmo de ascensão, um salmo de lamúria, de tristeza, de invocação, aonde o salmista tudo aquilo que ele está sentindo de tristeza. É interessante, né? Nós vemos numa sequência que no Salmo 129, o salmista ele chega a dizer o seguinte, que as costas dele, o sofrimento foi tão grande que as costas dele como se fosse que passasse a costa dele, e ele ainda mostra a marca, e aquelas marcas doíam muito e doem muito. Eu queria convidar você a ler o Salmo 130 e começar a discutir um pouquinho sobre ele. Ele inicia dizendo assim: Senhor, das profundezas, clamo a ti. Senhor, escuta minha voz. Sejam teus ouvidos atentos a minhas súplicas. Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Mas o perdão está contigo, para que sejas temido. Espero no Senhor, minha alma o espera, e a sua palavra eu espero. Espero pelo Senhor mais do que os guardas pelo amanhecer, sim, mais do que os guardas esperam pela manhã. Ó Israel, coloca a esperança no Senhor, pois no Senhor há amor fiel, e nele há plena redenção. A Israel de todas as suas maldades. Nós vimos aqui que o salmista ele é como se ele estivesse dentro do templo, se colocando diante de Deus e colocando para fora tudo aquilo que ele sente. Nós vamos começar a interpretação do texto, que eles estão correspondentes. Senhor, das profundezas clamo a ti. Senhor, escuta minha voz, estejam teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Nós temos que entender uma coisa. Existem momentos na nossa vida que nós nos sentimos dessa forma. Em tese, o salmista ele poderia estar com uma doença muito grave, ou passando um momento muito difícil na sua vida, e estava passando uma tristeza tão profunda que ele está dentro do templo clamando. É como se ele estivesse dentro do templo olhando para fora. A ideia que ele está colocando aqui é que ele estava numa situação mas tão triste, mas tão triste, mas tão triste, que só Deus realmente para poder tirar ele dessa situação. Ele está à beira da morte, ou ele está sendo afligido de qualquer outro tipo de situação, mas, em primeiro lugar, o texto ele vai dizer assim, eu clamei. Clamei a ti, Senhor, na hora do meu desespero eu clamei a ti. Isso quer dizer que quando você clama, você ora, você pede, você apresenta a Deus, isso tem que ser de uma forma sincera e constante e verdadeira, sabe? Porque você clama ao Senhor porque você, muitas vezes, você está na aflição, você não tem mais o que fazer. E nós, muitas vezes, não entendemos que nós temos que recorrer primeiro a Deus. A ideia que o salmista daqui dá a entender que ele fez tudo o que era possível aos olhos humanos e chegou ao ponto de falar, não aguento mais, e começou a gritar, Senhor, ajuda, eu preciso que o Senhor me socorra, eu estou no fundo do poço. Quantos de nós não chegamos a esse ponto? Quantos de nós não estamos nesse ponto? Eu costumo
O ser humano, ele é tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que quando ele chega ao fundo do poço, ele continua cavando. E aqui o salmista, ele se coloca diante de Deus, só que ele arranca todo o orgulho e clama, e grita, chora, urra, sei lá o que ele faz, mas ele vai e fala assim: Senhor, eu estou aqui no fundo do poço, eu preciso de Ti. Eu necessito que o Senhor venha estender a sua mão para mim. Sabe? E muitas vezes a gente fala assim, o cara está nessa situação porque ele não tem fé mais, que ele abandonou a Deus, mas aqui nós entendemos que ele não, ele simplesmente está no momento que ele está truncado, ele não sabe mais o que fazer, e o recurso que ele usa agora é gritar e espernear e segurar nas mãos do Senhor. E nós continuamos vendo aqui, ele está nas profundezas, está no fundo do poço. Sabe, quando a gente está na aflição, no fundo do poço, a gente está numa situação que muitas vezes a gente fica inerte. Nós não sabemos se a gente vai para a direita, para a esquerda, mas esse homem é que ele tomou a decisão mais sábia. Ele, na hora da aflição, ele clamou ao Senhor. Ele colocou todo aquilo que ele tinha, a fé dele, aos lugar certo, que provavelmente ele estava dentro do templo. Muitas vezes, irmãos, nós entramos nesse poço, nessa situação degradante, nessa profundeza, porque nós cometemos vários pecados e muitas vezes é a falta de fé. Para você que não sabe o que significa fé, fé significa confiança. A fé que nós temos aqui, que nós estamos falando, é a fé que é a confiança em Deus, tá? Que a fé, ela tem vários significados, mas nesse caso é o significado que é confiança em Deus. Você pode ter fé para resolver seus problemas. Você fala assim, eu tenho fé e que eu vou conseguir resolver. Você mesmo resolve. Você tem fé que a cadeira não vai quebrar, então você senta. Mas nesse caso aqui, ele confiou, talvez, nós entramos numa situação dessa, porque nós confiamos na gente. Jeremias já vai dizer, maldito o homem que confia no próprio homem, quer dizer, aquele homem que confia para resolver as coisas com o próprio braço. Aqui ele, ou falta de fé, ou por pecado, por falha, sabe que ele está numa situação horrível. E aí o que acontece, meus queridos? Quando a gente está numa situação dessa, quando a gente está lá no fundo do poço, acontece que nem esse homem está fazendo. A gente clama. O que acontece? A gente acredita que Deus vai ouvir a nossa oração, mesmo na nossa profundeza, mesmo distante. Deus, ele consegue ouvir a nossa oração da onde quer que você esteja. Você pode estar dentro de uma fossa, você pode estar dentro do seu quarto, você pode estar dentro de um quarto de hospital, você pode estar jogado na rua, você pode estar sofrendo o que for, mas Deus ouve a nossa oração em qualquer nível de profundeza, sabe? E essa oração, ela vai se elevando e vai tirando o abençoado de dentro dessa profundeza aí. Vai colocando para fora. É como se fosse uma corda jogada dentro do poço para poder ir tirando a pessoa. Conforme mais ele ora, conforme mais ele confia em Deus, conforme mais ele fala com Deus, conforme mais ele crê que Deus vai mudar a situação, essa corda vai chegando até ele. Chega até ele, nós temos um braço forte, aleluia, glória a Deus por isso, que pode nos tirar para fora. E esse braço é o braço do Senhor. Essas profundezas, muitas vezes, nós podemos elevar as nossas orações no meio da aflição. Também no meio da aflição nós temos que ter convicção de que Deus vai nos tirar dessa situação e vai mudar a nossa situação. Nós temos que ter essa convicção. Muitas vezes a gente tem que abandonar essa ideia de que tudo está caindo ao nosso redor e o nosso Deus não é tão grande o suficiente para nos tirar desse poço. É por isso que a gente tem que orar todo o tempo. Está caminhando? Ora. Está dirigindo? Ora. Está sofrendo? Ora. Está caminhando para o fim da sua vida? Ora. Está doente?
Aí você pode me dizer, pastor, mas eu não sei orar. Orar, traduzindo no literal, é falar com Deus. Orar, como Jesus ele nos ensinou, ele deu um modelo, converse com Deus com as suas palavras. Fale como você estivesse falando comigo, falando com um amigo. Jesus nos disse que ele não chama nós mais de servos, mas sim de amigos. E nós somos os amigos mais chegados do que um irmão. Isso nos leva para ele. E você tem que conversar com ele o tempo todo. Devemos orar para que as nossas petições, nosso clamor, ele seja ouvido. Nós temos que saber que nós estamos sendo ouvidos também, sabe? Devemos orar com fé, com confiança de que estamos sendo ouvidos. A condição que o salmista se encontra aqui tem uma ótica de advertência. Advertência como? A gente tem que vigiar para não cair nessa situação. Então você tem que ter vigilância. Não é só orar, é vigiar também. O que pode causar essa falta aí, essa ida para dentro do poço? É algo que nós chamamos de apostasia, quer dizer, a separação. Você joga a fé de lado. Nada. Aí você começa a se encaminhar para isso. Uma situação que você mesmo vai causando, eu mesmo vou causando, nós vamos causando. Nesse caso aqui, o salmista chega a dizer que, no verso seguinte, ele vai dizer que a situação pega todo o povo. Então, quer dizer, é Israel num contexto geral dentro do poço. Ele clama também não só por ele, mas também pela nação. Daqui a pouquinho nós vamos ver. Muitas vezes é o coletivo também que está ruim, não é só o individual. E aqui no caso, o salmista, ele está falando por si, mas também está na mesma situação, uma apostasia total. Uma separação de Deus total. Então, muitas vezes nós temos que entender que essa separação que nós fazemos, que nós de lado, causa danos irreparáveis. O que mais que ele diz? Que ele, em alguma época, sabe que vai acontecer o juízo divino. Então ele vai já clamando, pedindo para que Deus venha consertar essa situação antes dele ter que passar por isso. Então ele reconhece que está acontecendo alguma coisa errada, pede para Deus ouvir a sua voz, pede para Deus mudar essa situação, ouvir ele, e ele reconhece que tem que ter perdão. Ele tem que pedir perdão e também Deus tem que perdoar. Vou te falar uma coisa, uma das orações mais difíceis, normalmente as pessoas fazem com uma facilidade tão grande, com a oração do Pai Nosso. Tem uma frase nela que é um divisor de águas. É quando a gente fala assim, perdoa-nos como nós temos... assim como temos perdoado também. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Essa é um divisor de água, porque Deus só pode perdoar se nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Deus só pode trabalhar na nossa vida se nós primeiro jogamos o perdão para fora. E o perdão não é sentimento não, gente. Perdão é um ato racional, é uma decisão. Então, uma vez eu vi uma entrevista de uma moça dizendo o seguinte: eu não perdoo porque eu sou boazinha, não. Eu perdoo porque eu sou inteligente. Porque se eu não perdoar, Deus não me perdoa. É uma sequência lógica, é algo lógico. Então Deus nos coloca na sua palavra para que a gente entenda isso. Então quer dizer,
Quando você vai pedir perdão para Deus, primeiro põe para fora, joga fora. Se você tem alguma coisa contra alguém ou uma causa contra aí que está acontecendo, não importa. O que mais que ele precisa? Ele busca, porque só pode vir da parte de Deus. Chega um momento que a gente pode fazer o que quiser, mas o livramento ele só vem da parte de Deus. A oração dele é uma oração sincera de dizer eu clamo. Eu clamo quer dizer eu grito, eu conclamo, eu me rasgo, eu faço tudo para que o Senhor, sabe? E o Senhor sempre nos ouve. O Senhor sempre nos ouve. Como que a gente puxa a atenção de Deus para nós? Como que a gente ganha a atenção de Deus? Primeiro, temos que clamar no nome de Jesus. É o único jeito. Para que nós mesmos possamos prestar atenção na voz de Deus, nós temos que clamar em nome de Jesus. Que saibamos dar atenção sincera àquilo que pedimos. Então, se o que você pede é algo que é supérfluo, que não tem valor nenhum, não vai glorificar Deus em nada, então esquece. Mas se é a tua vida, a tua salvação, a salvação daqueles que estão à sua volta, das pessoas que estão com você, da humanidade, de tudo, algo que é muito grande, que só Deus pode fazer, então clame, grite, chore, se faça aquilo que o salmista está fazendo aqui, sabe? Tem que ser sincero, tem que prestar atenção no que está pedindo, sabe? E nós temos que ficar vigiando atentamente por uma, mesmo que essa resposta de Deus seja não, seja não. E Deus continua nos ouvindo. Meus queridos, verso 4. Se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Ele está fazendo uma pergunta. Espero no Senhor, minha alma o espera, em sua palavra espera. Meus queridos, comentarista judaico, ele faz uma colocação nesse verso 3, ele diz assim: se tu não perdoares e preservares nossas iniquidades, ninguém sobreviveria, pois nossos pecados são abundantes. Nós pecamos até quando dormimos, irmãos. Isso. Só que hoje, com essa visão pós-moderna, o que é pecado? O que é pecado? Se a minha cabeça e a minha mente não condena, então faça o seu julgamento. Pecado. A palavra de Deus vai dizer que tudo aquilo que não agrada a Ele é pecado. A palavra de Deus vai dizer também, se a gente fala que a gente não peca, a gente já está pecando. O apóstolo diz isso. Então quer dizer, essa suposição nossa aqui, de que ele está dizendo que os pecados só podem ser perdoados aqui por Deus, e ele faz um pedido: Senhor, não olha para o meu pecado, porque se você olhar para o meu pecado, o que vai acontecer com a gente? E aí Deus diz para nós aqui, Ele mesmo diz que o perdão está contigo, porque para que seja temido. Então quer dizer, o salmista, Deus olhar para o pecado, mas qual que é a forma de a gente não ter essa condenação de Deus? É tentar não pecar mais, é tentar fazer a vontade de Deus. Mas assim, é meramente impossível a gente não errar. Mas é que ele está pedindo para nossos pecados, porque Israel estava sendo submetido a julgamento por Deus. E ele estava se sentindo afligido por isso.
Pode ser que ele não estivesse pecando. Mas assim, ao ponto de Deus se irar. Mas, de qualquer forma, nós estamos vendo aqui que o pecado estava consumindo a nação. Então, para que Deus tenha a lógica de entrar com como que eu posso dizer, com um juízo automático, ele já pede para não olhar o pecado, porque se Deus olhar numa forma geral, meus queridos, não só se Deus não nos perdoar, não vai sobrar um de nós. E sabe, e Deus ele não é indiferente com ninguém. Entrou na presença dele, se arrependeu, confessou seu pecado, ele apaga. E é interessante que muitas vezes é só isso e a gente não faz. E o salmista está aqui na presença de Deus urrando, rasgando e pedindo para que Deus venha apagar os pecados dele. Quer dizer, provavelmente ele deve estar confessando uma lista enorme. E uma coisa, se Deus não perdoar os nossos pecados, quem que vai nos manter? É uma pergunta difícil, sabe? E a gente tem que ter isso na cabeça. Se Deus não nos manter, nada e ninguém vai nos manter. Então, é razoável a gente ver que a gente tem que sair dessa maldição para que Deus não venha fazer um estrago em nossas vidas, já colocando um juízo automático. A única forma dos nossos pecados serem apagados é através do sangue de Cristo. Somente pelo sangue de Cristo. Através do sangue de Cristo vertido na cruz, os nossos pecados são totalmente apagados. No Antigo Testamento é relatado que quando se trazia a oferta, ao sacerdote ele colocava sobre o altar o pecador a oferta e transferia os pecados para a oferta e o sacerdote matava o cordeiro. Porque o cordeiro simbolizava o pecador e o pecado teria passado para a oferta. E o pecado, meus queridos, ele gera morte. E a morte, ela foi substituída pela vida em Jesus. A mesma oferta que era feita em cima desse altar no templo, Jesus fez uma oferta perfeita porque ele é o Cordeiro Santo que foi morto antes da fundação do mundo. E por isso, aleluia, creia nisso. E pela obra redentora de Cristo nós temos somente privilégios. O nosso pecado é apagado, não é mais coberto como era antes. É apagado. Deus pega nosso pecado por amor a Cristo e joga no mar do esquecimento. E aqui, nós como esse homem, nós temos que entrar no templo, entrarmos na presença de Deus e colocar-nos, rasgar e confessar os nossos pecados, e fazer uma obra grandiosa na nossa vida e quebrar toda a maldição. E você fazendo isso, você vai ter uma esplêndida experiência com Deus. Experiência com Cristo. Porque Cristo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João, capítulo 14, diz isso, gente. E o pecado, quando nós confessamos ele diante de Cristo, ele nos coloca de pé novamente, porque o pecado nos derruba, o pecado nos mata, o pecado nos arranha, machuca, nos quebra. E quando nós temos essa fé, essa confiança que nós confessamos os nossos pecados, Cristo nos perdoa. Cristo muda o nosso destino. Muda a nossa sentença. A consequência disso, que quando as nações ficam sabendo que Deus perdoa os pecados de Israel, o seu pecado, o meu pecado, Deus, porque assim nós somos um povo que Deus levantou nessa terra para poder reinar com Ele na eternidade.
O povo desse mundo, eles fazem chacota com a gente. Mas quando acontece alguma coisa, meus queridos, nós estamos aqui diante de Deus intercedendo por essas vidas, para que eles também tenham esse sentimento, esse gozo na eternidade com Cristo junto conosco. Não é um privilégio só nosso, não. É de todos. Cristo abriu a porta para todos e encarregou a igreja, encarregou eu e você de fazer uma obra missionária. Pastor, mas eu só estou podendo ir até a esquina e voltar. Mas você pode mandar uma mensagem de WhatsApp com uma mensagem que pode mudar a vida de uma pessoa. Ah, mas eu só estou indo no mercado. Você pode falar de Jesus para o caixa do mercado. Ah, mas pastor, eu só estou podendo sair para ir buscar pão. Você pode falar para o padeiro do amor de Cristo. Você pode transformar a vida dele através que o Espírito Santo está na sua vida para fazer essa obra maravilhosa. Sabe, meus queridos, as provas disso é que são declarações divinas que Deus nos promete, que Ele apaga os nossos pecados, que Ele vem operar na minha e na sua vida, que Ele vem transformar a nossa vida através da sua santa e bendita palavra. Isso é tão latente que a natureza de Deus, o desejo dele o pecador, o desejo dele é sempre trazer para perto dele aquele que estava perdido. O dom de Deus, a vida que Deus nos dá através de Cristo é suficiente para que o pecador encontre a Cristo e tenha vida. Meu pai, ele quando se converteu, ele tinha 61 anos. E um dia ele testemunhou, ele disse o seguinte, ele falou assim, eu pensei que eu tinha vivido 61 anos, mas eu comecei a viver com 61 anos. Depois que eu encontrei a Cristo, eu descobri o que é vida. A vida que eu tinha, que não foi uma vida aos nossos padrões cristãos, mas ao padrão mundano, era um homem assim a ser copiado. Mas com 61 anos ele disse, comecei a viver com 61 anos. Hoje eu entendo o que é vida. Hoje eu sei o que é vida. Hoje eu sei o que é ter prazer. Ter prazer é ter Cristo, a minha família em volta de mim. É isso que Deus quer para nós. O salmista quer que reúna todo Israel, que Deus perdoe todo Israel de uma forma que Israel venha para a presença de Deus e que Deus entre com a providência e não olhe para o pecado deles, porque se olhar não sobra nada, gente. É como o comentarista disse aqui, não atenta aos pecados porque está em abundância. Mas nós temos que esperar no Senhor. Como ele diz aqui, ó, no verso 5, espero no Senhor. Coloco toda a minha fé, a minha confiança no Senhor. Sabe? Esse é o desejo, é o resultado da realidade que Deus está operando na vida dele já, nesse momento. Nesse momento. Ele já está esperando no Senhor, então quer dizer, Deus já está respondendo. Então, uma das coisas que a gente tem que ver aqui também é que por que Deus é temido? Porque Ele perdoa os pecados, sabe? Então, essa possibilidade gera da pessoa uma ansiosidade. Às vezes, coisa. E Deus perdoa e a pessoa fala assim, mas será? Mas será? Mas será? Será não. Confessou? É de verdade? Creu? Deus apaga. Não é mágica não, irmãos. É graça. Jesus fez isso por nós na cruz do Calvário. A esperança de recebê-lo gera busca sincera e espírito de oração. Então quer dizer, quando você recebe perdão, você continua agradecendo dia após dia. E dá descanso para a tua alma, dá descanso para a tua mente, dá descanso para todos que estão à sua volta. Leva você a entender o amor de Deus e também te leva a fazer um culto a Deus bem espiritual, o serviço espiritual.
No verso 4, irmãos, mas o perdão está contigo para que seja temido. Por que tem que ter o perdão? Porque é necessário. Porque só Deus pode conceder. Porque o perdão pode ser recebido por nós. E podemos saber que temos esse acesso. É uma E saber que também o perdão é um fato certo pela parte de Deus. É um fato certo também no tempo presente. É um fato que o próprio Deus nos garante. E é um para todo mundo. Não é só para mim, não. É genérico, é para todo mundo. E é um fato que a gente tem que se deleitar nele, se derramar nele e ficar. Sabe? Por que Deus tem que ser temido? Também. Sabe? Porque Deus é diferente de tudo isso que a gente. Só por isso. Sabe? Existem alguns temores legalistas que falam para você assim, só Deus vai te ouvir se você fizer isso. Não, Deus vai te ouvir se você entrar na presença dele, apresentar as suas dívidas, falar assim, Senhor, eu tenho errado aqui. Senhor, eu preciso do teu perdão. Muda a minha vida agora, já nesse exato momento. E Deus, ele trabalha nesse sentido. Então você não precisa fazer nada não, além disso. Para muitos é difícil. Para mim também, no momento que eu precisei, na primeira vez, quando você se declara um pecador, é difícil, dói, machuca, porque a Bíblia e a palavra de Deus vai mostrar quem você é. E a gente, quando enxerga quem a gente é, a gente não vê coisa muito bonita não, gente. Sabe? Uma coisa também é que se você não tiver o perdão de Deus, ninguém sobrevive. Ninguém vai sobreviver. O meio do perdão incentiva você até a fé, o arrependimento, te motiva a orar, e o recebimento do perdão cria o amor dentro de você, sugere obediência a Deus, e você se preocupa em praticar isso todo dia. No verso 5 e verso 6, Senhor, minha alma, em sua palavra espero pelo Senhor mais do que guardas pelo amanhecer, sim, mais do que os guardas esperam pela manhã. Ele está fazendo uma alusão aqui à guarda que ficava no templo e eles davam um determinado horário e os guardas eram rendidos e eles podiam pegar e ir para suas casas e voltar para suas famílias, ter esse momento de alegria e de prazer. Então, quer dizer, o que ele está dizendo aqui? Que a busca por Deus, a busca pelo Senhor, a busca pela presença de Deus, ela faz com que ele tenha essa alegria. E essa busca, esse esperar, é uma forma de colocar em Deus toda a sua confiança. O trabalhador descanso e nós esperamos em Deus esse descanso. Então, na palavra ponho a minha esperança. Pela oração, a oração pode aguardar quando tem uma promessa em que repousar. Devemos servir a Deus, quer dizer, esperar no Senhor, porque Ele próprio tem tempo para nos dar o que porque vale a pena esperar pelo que Ele oferece. Ele oferece uma vida eterna. Ele oferece vida para que nós tenhamos essa vida em abundância. Esperar porque Ele vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. Então, por tudo que você está passando, um dia Deus vai enxugar do seu rosto toda lágrima. E saiba que quando o vigia, aquele que fica vigiando, coloca a sua esperança no Senhor, ele fica aguardando a sua volta. Ele está esperando a volta. Verso 7, verso 8. Ó Israel, coloca a esperança no Senhor, pois o Senhor há amor fiel e nele há plena
redenção. Ele remirá Israel de todas as suas maldades. Isso ele está dizendo de uma forma que Israel, põe a sua esperança no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Ele vai remir Israel, ele vai remir a igreja, ele vai remir você que busca o Senhor. E essa confiança ela tem que ser colocada em prática. Você tem que saber que isso vai acontecer um dia, que o próprio Cristo nos disse que ele voltaria para buscar você, buscar eu, buscar a igreja. E além disso, essa promessa que ele voltará para buscar a sua igreja. Só nele a plena redenção, quer dizer, a obra vai se concretizar em Cristo totalmente. Sabe por quê? Porque Cristo primeiro prometeu. E ele não é filho do homem para voltar atrás. Ele quer dizer, ele não é homem para voltar atrás. Mas ele vai remir toda iniquidade, todo pecado, toda situação ruim. Ele vai ser o redentor do povo dele, que somos nós. E os redimidos aqui, ele está dizendo que é Israel, mas é a igreja também, o Israel de Deus hoje, que pode ser você também, se você ainda não confiou a sua vida a Cristo. Se você não entendeu que Jesus e voltará para buscar a igreja, e é o único que pode dar vida aonde não tem vida. Lembre-se da frase do meu pai. Ele começou a viver com 61 anos. Você pode começar a viver confiando que Cristo pode mudar a sua vida. Saiba que como esse salmista, que estava no fundo do poço, não importa a situação, que ele gritava, confiando onde ele estava, Deus podia ouvir a voz dele. Faça o mesmo agora. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Senhor, eu agradeço, eu te louvo, Pai, e eu peço que a tua mão venha estar conosco agora e que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor venha mudar a história da tua igreja, que o Senhor venha abençoar essas pessoas, Pai, que ouviram a tua mensagem, a tua palavra. Pai, que o Senhor venha agir na vida de cada um. Pai, e aqueles que não conhecem a Cristo como seu único Salvador, coloca, Pai, sobre eles a tua mão. E eu te peço, Deus, põe a tua mão de poder, de misericórdia e nos ajuda. E abençoa a nossa semana, abençoa a nossa vida. Venha redimir a tua igreja, o teu povo, a nossa nação, este mundo, Pai. Que nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu espero que a mensagem tenha tocado a sua vida. Compartilhe. O que Deus nos deu de graça, nós temos que dar de graça. Eu coloquei também, eu postei tá no Spotify também, essa série. Eu coloquei até o Salmo 124. Durante a semana, vou postando as demais coisas. No Spotify está como IPR de Novaes. Então você pode procurar como IPR de Novaes e precisar de alguma coisa, você que ouviu a mensagem e que não conhece a Cristo, quer conhecer a Cristo, aqui no próprio vídeo mesmo, coloque uma mensagem que eu entro em contato contigo, para que nós possamos conversar e que você possa conhecer a Jesus de uma forma especial e ter um encontro com Ele. Também essa mensagem você pode compartilhar, você pode baixar no seu celular, fazer o que você quiser. Que Deus venha abençoar as nossas vidas, colocar a sua mão sobre nós nessa semana. Essa semana, dia 22, às 19h30, nós estaremos aqui de novo. Se Deus não abrir as nossas, estaremos aqui expondo o Salmo 131. Meus queridos,
É muito rica essa sequência dos degraus. Trancado. De vez em quando, pega lá, dá uma repassada, relê, porque, meu querido, se você pegar o primeiro versículo de cada salmo, dessa série dos degraus, até agora, você vai ver que são situações que estão se passando todos os dias na vida da gente. Abençoe e te guarde, e faça resplandecer o teu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. E todos nós dizemos amém e boa noite, em nome do Senhor Jesus.